e simplesmente estaríamos aí, né, numa filinha que conta-se, segundo relatos dos espíritos amigos, para cada um de nós tem 5 lá em cima. Então imaginemos, né, a população da Terra hoje conta com aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Como lá não existe jeitinho, né, existe toda uma programação reencarnatória, imaginemos que nós recebêssemos a senha de número 35 bilhões e 1. Né? E ainda imaginemos o seguinte, né, como hoje, né, a gente percebe, em função de toda uma mudança da sociedade, tá, que na realidade nós temos um filho, né, aí de repente deu uma espirrada, a gente tem um segundo. Então imaginemos nós, né, se a gente simplesmente jogasse por terra essa oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, né, a coisa ia ser complicada. Talvez a gente nem reencarnasse mais na Terra. Tá? Iríamos para um planeta em condições iguais, né, ou até melhores, dependendo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E aí, é claro, gente, toda vez que a gente está nessa situação de conflito, realmente se causa uma certa perturbação. E aí, entretanto, né, a gente simplesmente, ao invés da gente olhar para dentro da gente, começar a inquirir realmente quais são as razões daquele fato, a gente simplesmente, né, começa a arrumar as válvulas de escape. Que é difícil, né? Eu olhar para dentro de mim e, de repente, me perceber como orgulhoso, como vaidoso, né, como uma pessoa que não sabe ouvir, né, que sempre centraliza. Né? Não existe pai nem mãe aqui que faz isso. Né? Que, de repente, é o seguinte, né, a gente estabelece dentro das nossas casas, né, as bases e simplesmente, né, como numa estrutura militar, nossos filhos só têm um direito: obedecer. Tá? Então, a gente tem que perceber que isso causa um certo transtorno. E aí, é claro, a gente aqui vai trazer algumas publicações espíritas, porque, gente, seria ousadia nossa tentar esgotar em 30, 35 minutos essa temática. Então, a gente está querendo aqui estimular vocês a buscarem. Então, porque, diga-se de passagem, a única diferença que temos nós, que estamos aqui, né, nesse local, que inclusive gera muitas vezes incômodo, né, que os 2 primeiros ouvidos que estão a ouvir tudo aquilo que falamos são os nossos. Então, a única diferença que a gente tem para vocês é que a gente simplesmente estudou um pouquinho antes de vocês. Tá? E temos que continuar estudando, porque a nossa responsabilidade é grande. Nós não estamos aqui a falar de Crisanto, né? Estamos a falar aqui de doutrina espírita. E, nesse momento, né, a gente recorre aqui a um livro, Mediunidade, Desafio e Bênçãos, tá, de Manuel Filomeno de Miranda, em que ele diz claramente que nós vivemos nos dias atuais, tá, um momento muito grave. Tá? Simplesmente, quer dizer, as dificuldades que nos perpassam a vida, quer dizer, em verdadeiros conflitos humanos e obsessões coletivas. Ora, basta ver, por exemplo, situações que nós presenciamos recentemente em nosso país. Muitas das vezes, por uma histeria coletiva, somos capazes até de matar por causa de uma partida de futebol. Né? Mostrando ainda que nós ainda estamos, né, na infância, né, do nosso progresso espiritual. Ora, mas não é só isso que Manuel Filomeno de Miranda fala. Tá? Ele conclui ainda que a grandeza do conhecimento, nas suas mais diversificadas expressões, e a gente vai olhar a tecnologia, a ciência, ela evoluiu muito. Só que muitos de nós ainda nos comportamos como ao tempo dos primeiros cristãos. Né? Estávamos recentemente num trabalho da União Regional Espírita, a 14ª, lá na Grande Florianópolis, e lembrávamos, ao fazer a releitura de Paulo e Estevão, que simplesmente, né, só mudou a nossa vestimenta. Mas todo aquele processo de incompreensão, de intolerância, vivido pelos primeiros cristãos, se fazem presentes hoje. Então, tudo isso, ora, a ciência evoluiu, a tecnologia evoluiu, ora, hoje, né, na palma da nossa mão, nós temos as informações. Né? Se diz a alguns estudiosos que a cada segundo o conhecimento está sendo modificado no mundo, mas isso não tem satisfeito as nossas necessidades como ser. E isso, então, nos gera mais inquietações.
Ora, Manuel Filomeno de Miranda ainda fala, né, nessa obra, que a correria desenfreada ao prazer, a fuga psicológica da realidade, cada vez mais empurram o indivíduo para o desequilíbrio. Ora, é só a gente olhar, gente. Hoje a gente compra de tudo. E aí a gente percebe muitas das vezes que isso não tem nos satisfeito. Ora, recentemente, houve uma divulgação de que na Nova Zelândia, tá, o governo neozelandês está preocupado com o aumento de suicídios na faixa abaixo dos 15 anos. E aí, gente? Para vocês terem noção, numa palestra recente feita aqui na casa mesmo, trouxemos um dado de que na população juvenil, hoje no nosso país, enquanto, olhando a população como um todo, nós temos 9,8 suicídios para cada 100 mil habitantes, se a gente olhasse só o público jovem, esse número seria de 6,9. Ou seja, apenas 1,9 é da turminha, né, como eu, né, que já virou, né, o Cabo da Boa Esperança. Tá? Que já estamos aí, eu pelo menos ainda não, né, mas estou quase lá, né, na melhor idade. Né? Gente, então a gente tem que perceber que é o seguinte, que essa busca, né, pelo imediatismo, pelo hoje e agora, simplesmente não está nos levando a nada. Pelo contrário, está gerando conflitos e mais conflitos. Ora, estávamos agora recentemente numa atividade do movimento espírita também, em que estávamos diante de 200 jovens e 40 jovens foram atendidos, né, pela equipe de atendimento fraterno, tá, e tanto meninas quanto rapazes, tá, chorando copiosamente, tá, pela pressão que muitas das vezes nós, tá, inadvertidamente jogamos sobre eles. Né? Ora, crianças lá de 17 anos, né, já que eu tenho 53, eu posso chamar eles de criança, né? Ora, crianças de 17 anos simplesmente chorando copiosamente porque eu tenho que passar no vestibular. Ora, gente, essa pessoa não viveu ainda 1/6 da vida. Então, se não passar agora, passa mais à frente. Ora, 2 casos, gente, de um jovenzinho e de uma jovenzinha de 12 e 14 anos, respectivamente, que chegaram para a gente e disseram, olha, e jovens frequentadores de casas espíritas, nós tentamos o suicídio. Tá? Então é o seguinte, essa situação expressa por Manuel Filomeno de Miranda está no nosso dia a dia, e a gente muitas vezes não quer enxergar isso. Né? Porque, de repente, eu estou numa zona de conforto no mundo. Né? Eu não estou desempregado, né? Eu não tenho nenhum problema de saúde, tá? Então isso não é problema meu. E muitas das vezes nós, até inadvertidamente, usamos aquela expressãozinha, né? Karma. Né? Na realidade, é o seguinte, ele está resgatando algum problema. Gente, vamos parar com isso. Até porque a gente não pode generalizar situação nenhuma. E isso é o convite da doutrina espírita a todos nós. Nós não podemos, em momento algum, sair aí dizendo algo sem um estudo mais adequado. E aí, é claro, gente, olha, todo esse frenesi que nós vivemos, simplesmente estão gerando toda essa ordem de aflição e desconcerto moral. Ainda, tá, resgatando uma obra valiosíssima que recomendo que todos nós aqui dediquemos um tempo para lê-la, tá? É uma obra de Leon Denis, um contemporâneo de Kardec, que ele simplesmente diz para nós, tá, nessa obra, O Problema do Ser do Destinador, que por toda a parte existe uma crise inquietante sob a superfície brilhante de uma civilização refinada. Muitos de nós nos comportamos como verniz. Né? Ou poderíamos resgatar aquela fala do Cristo, né? Do sepulcro caiado. Né? Muitos de nós nos portamos, né, sim, de uma forma bela, né? A gente pega, né, vai lá, faz um lifting, né, dá uma melhoradinha, né? De repente até a gente implanta um pouco de cabelo, tá? E aí? Mas como está meu coração? Eu estou em paz comigo? Não. Então busca muitas vezes o exterior, e esse exterior não está me preenchendo. E aí é claro, olha, a irritação, ela cresce. Gente, e vamos parar para pensar.
essa frase de Leon Denis é de 1860. Né? Interessante, né? Se a gente pegasse, eu não tivesse colocado ali, né, a capa do livro, né, poderíamos, muitos de nós, dizermos assim, olha, ele está falando do momento atual. Porque realmente evoluímos muito na ciência, entretanto, né, da ordem moral, a gente ainda está engatinhando. Ora, mas não é só isso. Leon Denis fala claramente que existe um conflito de interesses. Tá? A luta pela vida nos torna ásperos. Quantos de nós, muitas das vezes, reclamamos de tudo e de todos, né? Mas, de repente, somos capazes de andar num carro de R$500 mil, tá? E, de repente, se um trabalhador, né, um colaborador nosso chega pedindo o seguinte, R$100 de aumento, tá? A gente simplesmente, de uma forma muito fútil, a gente diz assim, é a crise, tá? Não está vendo a crise? Eu não tenho como fazer isso. Gente, por quê? A gente está se deixando levar pelo individualismo e egoísmo. E dessa forma, o quê? Esses conflitos, eles tendem o quê? A se propagarem mais e mais. Porque simplesmente nós não assumimos um compromisso maior com a nossa felicidade. E aí, é claro, a lei do número, né, a força cega que domina muitos de nós, tá, nos torna grandes retóricos, mentirosos, tá, e simplesmente a busca da satisfação das paixões imediatas. Os maus instintos, as teorias que surgem. Né? Ora, quantos de nós, muitas das vezes, no próprio movimento espírita, não, mas espiritismo não é religião. Tá? Espiritismo é isso, espiritismo é aquilo. Mas quando a gente vai ver a fundo, é o seguinte, são pessoas que efetivamente não buscaram estudar a doutrina de forma efetiva. Que se a gente, agora aqui, né, num pequeno censo, pedíssemos assim, todo mundo aqui que já leu, tá, as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, levanta a mão. Né? Pô, legal, né? A gente tem aí, digamos, algo em torno de 1% do pessoal que está aqui. Tá? Ora, quem já leu o Livro dos Médiuns? O número diminuiu. Tá? Quem lê o Evangelho? Aí é tranquilo, né? Que pelo menos a gente, normalmente, sábado ou domingo, a gente faz o Evangelho no lar, né? Então esse normalmente é mais lido. A Gênese. Caiu mais ainda, né? Céu e Inferno. Legal, né? Boa parte de nós, né, resolvemos ler Céu e Inferno, porque ele estava comemorando, né, aniversário. Aí a gente, peraí, né? Vamos ver o que é esse negócio aí. E começamos a ler. Gente, e aí simplesmente a gente está aqui a falar as coisas. Então, de repente, a gente fala, mas não tem profundidade e não tem vivência dessas questões. E aí, por isso, é o seguinte, nós, espíritos, enfrentamos também essas situações. Nós não somos diferentes do pessoal que está lá fora. Ora, Joana de Ângeles, com a sua peculiaridade, né, no livro Refletindo a Alma, ela simplesmente nos diz que falta uma identidade generalizada em nossa sociedade, por um vazio constante. Simplesmente muitos de nós, por que hoje, né, a violência, o suicídio, tá, eles se manifestam de uma forma acentuada? Porque muitos de nós ainda, né, simplesmente trazemos aquela ideia de que, na hora que a gente for lá para 7 palmos debaixo da terra, né, ou for para o forninho, simplesmente acabou tudo. Né? Agora imagina, né, quando a gente chega lá e se depara que não acabou, né? Mas é o seguinte, mas o que a gente vive, e muitos de nós, inclusive espíritas, temos essa dificuldade. Por mais que a gente diga acreditar em reencarnação, na existência lá, muitos de nós vivemos no mundo de hoje como se uma única existência tivéssemos. Só que aquele negócio, né? A gente faz o quê? Né? Imagina eu, né, Crisanto, eu, Adriana, de repente a gente acorreu ao atendimento fraterno, né, para pedir help. O que vão dizer da gente? Né? Então a gente, de repente, é o seguinte, vai para uma outra cidade, que ninguém conhece a gente, e aí pronto, né? A nossa, né, imagem está preservada
de espíritas, né, sérios, espíritos compenetrados e tudo mais. Gente, está aí. A gente simplesmente o quê? Qual foi a vez que, de repente, a gente chegou numa casa e que simplesmente a gente ouviu um bom dia, uma boa noite? Quando a gente abraçou um companheiro ou uma companheira. Né? Aí, de repente, a gente simplesmente olha lá para trás, está uma companheira nossa, né? E aí simplesmente a gente começa a olhar, que ela de vez em quando está nas palestras, aí a gente percebe assim, ué, desapareceu, desencarnou. E eu, de repente, estou aqui dentro da casa, trabalhando, né? E simplesmente nunca troquei um oi, um bom dia, uma boa noite, um abraço com essa pessoa. Gente, então, toda essa questão que Joana nos fala, tá? Justamente nessa época, né, como ela define, do hiperreal. Né? Então é o seguinte, né, a gente faz selfie de tudo. Né? A gente simplesmente pega, vai almoçar, né, tem que... Aí, se o ângulo não ficou bom, a gente bate de novo. Né? A gente perde ali uns 15 minutos, né, daquele almoço de 20, né, batendo selfie do prato. Né? E aí, simplesmente, se a imagem não está legal, eu vou simplesmente colorir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e simplesmente eu não chego a lugar nenhum. Aí depois eu como rápido, simplesmente começo a ter problemas orgânicos, e aí simplesmente, né, a gente não sabe por quê. Ora, Joana ainda diz numa outra obra, que é o Homem Integral, tá, que simplesmente nós vivemos uma preocupação terrível de sermos vistos, fotografados, comentando, vendendo saúde. E aí, um detalhe, gente, é claro, ninguém aqui está a julgar ninguém, tá? Mas cuidado com o que a gente posta no Facebook, Instagram, Snapchat. Por quê? Para vocês terem noção, a Controladoria Geral da União cassou cerca de 2.000 licenças médicas ano passado por conta do Facebook. Porque, olha, dizia que eu estava deprimido, né? Mas eu só estou o quê? Em locais bons, né? Em restaurantes bons, viajando pelo mundo, e eu estou deprimido. É claro, gente, muitas das vezes, algumas pessoas fazem isso como uma fuga, né? Que, olha, já que eu não quero sentar na frente de um psicólogo, que psicólogo é coisa de louco, né? É uma leitura que nós erroneamente temos. Na realidade, o psicólogo é aquela pessoa que você paga para você simplesmente se abrir com ele, e ele nunca, ou ela, nunca vai usar aquilo contra ti. Né? Diferente do que, de repente, a gente pode estar vivenciando na nossa sociedade hoje. Então, a gente precisa, efetivamente, o quê? Acabar com essa neurose que nos leva à destruição. Porque, na realidade, a gente vive um mundo irreal. Né? A gente não é aquilo que está no Facebook. Né? A vida, muitas das vezes, nos traz algumas pedras, alguns espinhos, que nos levam a um aprimoramento. Tá? E não é simplesmente também a gente começar com essa postura, né? Ora, simplesmente tenho uma dificuldade e eu me desabo. Na realidade, não. As pedras e espinhos, elas podem ser transformadas num futuro nos mais belos jardins. Depende das minhas escolhas. Ora, e aí é o seguinte, a gente falando efetivamente da nossa temática, ora, o Zimmermann, tá? Ele traz uma obra legal que a gente se utilizou para esse estudo, né, que foi a teoria da mediunidade. É um livrinho assim, rápido, tá, de fácil leitura, tá? Sim, numa noite você lê, tá, as quase 600 páginas dele, tá, porque é convidativo, né? Ora, tem um monte de figurinha, né? E aí a gente muitas vezes tem essa facilidade, né? Coloca uns desenhozinhos, gráficos, fica muito melhor para a gente entender. Mas simplesmente, ora, não é só isso. Tá, realmente assim, ele faz um resgate das obras básicas, de várias obras auxiliares que realmente nos dão uma melhor compreensão do que é a mediunidade. Só que ele diz claramente que nós, todos nós aqui, somos capazes de sentir, registrar vibrações de espíritos que se aproximam, de perceber emanações psíquicas aí, de pessoas, de animais, objetos. Né? Quantos de nós, muitas vezes, não está lá dentro de casa, né, e simplesmente sente um cheirinho de rosa, né, um perfume diferente?
Tá? Gente, porque nós somos capazes de sentir isso, se nós nos permitirmos. Só que, é claro, não necessariamente existe ali um espírito presente. Muitas vezes, quando a gente se deixa se libertar dessa prisão que a gente muitas vezes se coloca no mundo, muitas vezes a gente começa a perceber a beleza da vida. E aí, é claro, Zimmermann ainda diz claramente que o registro da presença dos espíritos, ela pode se fazer o quê? De forma tátil, né? Da forma térmica, né? Muitas das vezes aquela sensação, né, de calor ou frio que alguns de nós sentimos, a questão olfativa. Mas, tá, muitas das vezes, tá, isso só serve para identificar ali a aproximação de um ente que eu me permiti aproximar. Ora, mas o que é a mediunidade, então, para a gente desmistificar essa questão toda? Gente, a mediunidade é algo natural, é a capacidade de intermediar as ações, esse intercâmbio, não só com espíritos desencarnados como encarnados. Quantos de nós, né, simplesmente a gente não tem a facilidade de se comunicar, né, muitas vezes, né, com os nossos familiares, mesmo estando em outros locais? De repente, teu pai ou tua mãe dizer assim, olha, senti tua presença hoje aqui, você segurou no meu braço. Aí liga, você está legal? Né? Gente, isso é uma coisa extremamente natural, todos nós somos capazes. No livro dos médiuns, tá, o Zimmermann resgata justamente que essa faculdade é inerente a todo e qualquer ser humano. Então, não é algo assim, de eleitos. Alguém aqui esteve na jornada espírita do ano passado, na palestra do Álvaro Crispino, em que ele simplesmente colocou, inclusive, né, um dedinho na ferida, ao nos dizer o seguinte, que quando pergunta, o que você vai fazer na reunião mediúnica, né? A gente diz assim, vou ajudar os irmãozinhos sofredores e tudo mais, né? Não, peraí, gente, nós é que estamos sendo ajudados. Porque, inclusive, o que acontece? Por que o Cristo nos possibilitou esse acesso? Justamente para que a gente percebesse assim, olha, o que eu não devo fazer. Então, quem está sendo ajudado, não são somente eles. Nós estamos sendo ajudados também. Ora, uma coisa que Zimmermann fala, que muitas vezes nós confundimos com mediunidade, é a questão do transe, que é todo esse estágio de alteração consciencial que nós passamos. Né? É claro que esse transe ele pode ser identificado de diferentes formas. Ora, na natureza patológica. Né? Então, muitas das vezes, né, como a gente é extremamente influenciável, né, você imagina que você está sozinho em casa, apaga a luz. Né? Aí, simplesmente, né, alguns de nós, né, já começam a rezar para Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tudo mais, porque simplesmente apagou a luz. A gente não tem nem a tranquilidade de olhar pela janela, não, apagou a luz da rua inteira, não é só aqui. Né? Mas a gente simplesmente já entra numa noia, tá, pensando o seguinte, que não só apagou a luz do nosso apartamento, da nossa casa. Então, a gente não se apercebe que muitas situações são do nosso dia a dia. Né? Então, o Zimmermann trata que, ora, existem estados o quê? De transe de natureza patológica. Né? Ora, a histeria, né? A epilepsia, que podem mudar ou alterar a nossa consciência por certos períodos. O hipnótico, né? Ora, que simplesmente pode levar, né? Quantas de nós aí nos deixamos influenciar por situações próximas às pessoas que nós convivemos? Né? Pessoas que têm a capacidade de levar as pessoas a fazerem, adotarem determinados comportamentos, positivos ou não, no nosso dia a dia. Mas até ali não há qualquer influência espiritual. Ora, a utilização dos farmacogênicos. Né? Quantos de nós aí, sob efeito de analgésicos, né, medicações, a gente simplesmente tem essa alteração de consciência. Né? Mas se a gente não estuda, né? Tudo isso, eu nem me lembro que eu tomei aquele remédiozinho de tarja preta. Eu só me lembro o seguinte, que eu posso estar sob influência de um espírito. Ora, o estado anímico. Né? Imagina aqui, né? Ora, muitos de nós aqui estamos dentro da casa espírita, né? Já, né, há algum tempinho. Né?
Ora, e aí de repente a gente diz assim, poxa, mas eu não ouvi nada, né? Nunca vi nada. Pô, não, peraí, né? E aí se eu ainda não trabalhei o meu orgulho, a minha vaidade, não, né? Pô, já passei pelo curso de mediunidade 1, 2, 3, né? Já fiz pós-graduação em mediunidade, né? Tudo mais, então eu vou para a reunião mediúnica. E todo mundo, né, em algum momento, tem ali a comunicação com o irmãozinho, seja da forma escrita, seja através da vidência e outras, né, das mais de 100 tipos de mediunidade, segundo Sueli Caldas Schubert, existem. E aí o que acontece? Né? Aí simplesmente a gente pega lá, né, contorce o olhinho, né, ou fecha o olho e sai dizendo alguma coisa, que são estados da nossa própria consciência. Ora, nós temos aí também, né, os nocípticos, tá? Que são as pessoas aí que normalmente, né, têm a questão aí do desprendimento, do desdobramento, os estados sonambúlicos. E aí, efetivamente, o transe mediúnico é que há a ação direta dos espíritos. Então, olha como a gente tem vários estágios nesse momento e que a gente não se apercebe. Tá? Ora, retornando a Joana, ela diz que é claro, tá? É tênue a linha que separa os transtornos mentais dos mediúnicos. Quer dizer, muitas das vezes são dificuldades emocionais que nós trazemos, tá? Que nos levam a situações de fraqueza, de instabilidade ou mesmo de desequilíbrio. No entanto, a gente não enxerga isso, porque isso vai precisar que a gente olhe para dentro da gente mesmo. Então, Joana de Anjos diz claramente nesse livro que é necessário que nós simplesmente comecemos a dedicar um tempinho para essas discussões. Ora, quem aqui é casado, né, ou mantém um relacionamento estável, né, quantas vezes a gente não ouve aquela frasinha, né? Quando vai discutir a relação, né, a gente simplesmente, né, faz como aquele desenhozinho animado, né, o Leão da Montanha, né, saída pela direita, saída pela esquerda, e evita o problema. E o que a gente está fazendo? Só está acumulando aquilo. Porque toda a energia em desequilíbrio, em algum lugar, ela vai se instalar. Então, de repente, é a enxaqueca, é a dor de cabeça, tá? É a gastrite, é a úlcera, e, em casos mais graves, né, os processos cancerígenos. Então, a gente simplesmente precisa, efetivamente, resgatar essa conversa. Ora, precisamos, na fala de Joana de Ângeles, né, entendermos a raiva, o medo, o ressentimento, o ciúme, a culpa, o estresse, a inveja, o orgulho e a vaidade. Né? É claro que aqui, né, nesse grupo de quase 300 pessoas que estão aqui no salão nesse momento, ninguém tem essas coisas. Né? Espírito é tudo bem resolvido. Né? A gente não tem estresse, a gente não tem raiva, não tem medo. Né? Inveja, não, isso é para espíritos lá dos planetas primitivos. Né? Como eu já estou com o meu lugar garantido no mundo de regeneração, isso aí não faz parte do meu dia a dia. Gente, muitas das vezes, né, pior cego é aquele que não quer enxergar. Quanto nós poderíamos caminhar na nossa evolução se a gente começasse a olhar com mais carinho para dentro de nós? Mas isso não quer dizer que a gente tem que se assustar se de repente eu estou lá na frente do espelho e vi alguma coisa que eu não gostei. Ora, eu estou tendo a oportunidade de fazer diferente. Retomando ao livro O Homem Integral, Kardec diz claramente que as paixões são como um corcel, tá? Que só tem utilidade quando governado, e que, se desgovernado, ele se torna perigoso. Gente, qualquer atitude nossa, seja no campo da mediunidade ou não, tá? Ela precisa de discernimento e equilíbrio. Se não o faço, quer dizer, eu poderia simplesmente complicar a minha evolução. E olha, muitas das enfermidades, né, de várias sintomatologias, tá, podem ter suas razões, tá, aí, ou causas em distúrbios da mediunidade. Mas por que tudo isso, gente? Porque simplesmente eu não reconheço ali que é uma oportunidade, muitas das vezes, de eu estar resgatando situações aflitivas que eu mantive em outros períodos, em outras existências. Ora,
na área física, então, Manuel Filomeno de Miranda enumera algumas coisas. Ora, dores no corpo sem causa orgânica, né? Ora, quantos de nós já não fomos, né, com uma dor no peito, né, no médico, fazemos tudo quanto é bateria de exames, e o médico diz assim, pô, você tem um coração de atleta, né, mas aquela dor está te consumindo. Ora, é a questão das dores de cabeça, enxaquecas, insônia, pesadelos, né, taquicardias, né, colapsos, e por aí vai, né? Ora, ansiedade, né, considerado um dos males do século, né, em recente pesquisa da OMS, foi identificado que, considerando os estados aí definidos de depressão e ansiedade, algo em torno de 30% da população brasileira tem quadros estabelecidos do ponto de vista clínico nesse sentido. E aí, muitas vezes, se a gente não olha para isso, né, a gente simplesmente acha que é muito mais cômodo, né? Eu não tenho problema. O problema é aquele irmãozinho desavisado que está vindo aqui para me incomodar. Né? E a gente acaba transferindo, muitas vezes, a responsabilidade de algo para alguém que nem está sabendo, muitas das vezes, que ele está atrapalhando. Porque, na realidade, não tem ninguém ali atrapalhando. Ora, as fobias, né, perturbações emocionais, pessimismo. Quantos de nós hoje, né, apesar de termos ouvido, né, alguns até presencialmente, do Cristo, dizer que, ao final dos tempos, né, ninguém se entenderia, haveriam inúmeras dificuldades, né, a gente se apavora com o que está aí. Né? Gente, ele não disse que haveria necessidade da separação do joio e do trigo? Então, por que a gente está tão estressado? Simplesmente aquilo. A gente tem que ter consciência de fazer aquilo que nos compete, que é o quê? Agir em prol do bem. Ora, a questão das desconfianças, né, e assim vai. E aí, Joana de Ângeles, para a gente já encaminhando para o processo final da nossa discussão, Joana de Ângeles diz claramente que nós precisamos exercitar 3 verbos, tá? Espiritizar, qualificar e humanizar. Somente desta forma nós entenderemos efetivamente o que é mediunidade. E o que é, então, né, espiritizar? Gente, olha, primeiro, a prática mediúnica é para pessoas que efetivamente resolveram abraçar a causa espírita. Não é como ocorria nos primórdios, né, da codificação, em que os fenômenos das mesas girantes eram o quê? Festas, né, nas cortes europeias. Então, a nobreza se reunia, né, para se recrear com aquelas situações. Né? Ora, quantos aqui, né, muitas das vezes, claro, eu volto a dizer, né, quantos aqui é só uma força de expressão, porque ninguém faz isso, né? Mas quantos aqui, de repente, né, fizeram a brincadeirinha do copo, né, e se deram mal? Né? Porque, olha, gente, a espiritualidade já diz, a espiritualidade séria se ocupa de reuniões sérias. Né? Aí você vai simplesmente perguntar, como a época de Moisés, né? Ora, quem não se lembra aí que Moisés se viu obrigado, né, a dar um basta, porque simplesmente se diz assim, será que eu devo, né, casar com a Mariazinha? Será que eu devo trocar o porquinho pela vaquinha? Gente, os espíritos não estão aí para recriar, né, os nossos olhos, a nossa vida. Estão aqui para nos ajudar no processo da caminhada. Então é o seguinte, a gente tem que deixar claro, gente, que não é para a gente simplesmente o quê? Nos comportarmos como amadores. Então a gente tem que, se queremos realmente dedicar a qualquer atividade na casa espírita, a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que simplesmente buscar efetivamente estudar. E por isso, né, como a Adriana até falou aqui no início, ora, a casa, não só a nossa, como outras, oferecem inúmeros grupos de estudos acerca da doutrina espírita, para que a gente realmente aprimore e possa ser mais contributivo em todos os eventos. Ora, ainda é claro, a prática mediúnica, gente, ela tem que ter o quê? Uma coerência doutrinária, ela simplesmente envolve aqui zelo pelo investimento da fé. A gente não está aqui para recreação. Ora, não comportam nela, né, superstições, né? Ora, então, ninguém vai encontrar numa casa espírita que realmente se dedica ao estudo da doutrina, né, essa questão de definição de roupas, né?
ora, quadros, adornos e tudo mais, porque não há necessidade de tudo isso. Muitas vezes até a questão do próprio passe, né? Ora, qualquer um de nós aqui, mentalizando um companheiro, uma companheira que por diferentes situações não pode estar aqui, ora, se for do merecimento desse nosso companheiro ou companheira, ele será alcançado onde estiver. Né? Então, mas muitas vezes, como ainda a gente está muito no terra a terra, né, na infância da espiritualidade, a gente muitas vezes tem que, né, buscar algumas coisinhas para a gente se concentrar. Mas isso nada é necessário. Ora, e aí é claro, gente, qualificar, né? Ora, então é o seguinte, temos que ter claramente que tudo envolve o quê? Um somatório de experiência, que é o que nós fazemos lá fora. Quantos de nós lá fora, né, não medimos esforços, né, para buscar o conhecimento, a informação? Ora, será que a gente só faz isso por causa da La Plata? Né? Ora, a gente está aqui, nós já nos demos conta de que nós somos filhos de Deus, portanto, herdeiros do universo. Então, a gente tem muito mais a lucrar, né, nesse processo de caminhada junto ao Cristo do que qualquer, né, valor material que a gente possa angariar nesse momento. Ora, humanizar, né? Gente, por que isso? Tá? Porque simplesmente de nada adianta eu ter o conhecimento, de nada adianta eu qualificar se eu não me tornar um ser melhor. E certa vez, né, para a gente aqui encerrar, o que acontece? Tinha lá, né, hoje é mais bonitinho, né, um livrinho, né, mas antes era apostila, né, que a gente tinha que imprimir nas casas espíritas quando começou o estudo sistematizado da doutrina. E aí o que acontece? Uma das frases mais interessantes é o seguinte, é que num dos tomos que fala de mediunidade, intitulado Mediunidade com Jesus, ele diz claramente, tá, que Emmanuel fala que mediunidade é todo e qualquer exercício de amor ao próximo. Então, que a gente possa realmente, é o seguinte, levar essas questões para o nosso dia a dia. Então, a gente precisa efetivamente, dentro das nossas casas espíritas, levar essas 3 palavrinhas-chave da Joana, né? Espiritizar, nos qualificar e humanizar as nossas relações. Que possamos nós, gente, então, nesse momento aqui, né, agradecer realmente essa oportunidade que a gente tem de estar tendo acesso a essas informações. Né? Vamos deixar de lado, né, as crendices, tá, as formas deturpadas e realmente buscarmos, através da leitura, tá, da participação de grupos de estudo, o melhor entendimento. Ora, até porque, né, ora, nós estaremos entendendo a nós mesmos. Porque nós também somos espíritos, só que hoje na condição de encarnados. Daqui a pouco, né, a gente não sabe, né, eu posso simplesmente sair por aqui, né, e simplesmente, né, meu bilhete, né, já está com data marcada, né, e eu simplesmente retornar ao plano espiritual. Então, toda e qualquer, tá, atividade, tá, que a gente puder simplesmente agregar valor à nossa vida, e não só, né, em termos de pensar, mas sentir e agir, tá, nós estaremos fazendo, né, dando um grande passo rumo ao que Deus deseja para todos nós, que é a nossa felicidade. Então, muito obrigado a todos. Nós agradecemos ao Crisanto pelas palavras desta noite, pelos ensinamentos.